Deuteronômio, aqui no final. capítulo 6. Nós vamos ler versículo de 5 a 7. Hã? Lá no comecinho. Aqui. Deuteronômio 6, de Eu 5 a confundo 7. com o Deuteronômio com os Malaquias. Como que é? Não é Malaquias. De 5, é? Isso. Capítulo 6, versículo de 5 a 7. Você vai conseguir ler? Ah, agora você tá com super óculos, né? Ó, eu vou começar no 4, tá? Isso. Eu vou ler aqui na minha versão. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Eu passei um pouquinho, né? Passou. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito da família, né? Nós estamos ainda no mês da família, fazendo um estudo voltado para a família, e aqui já entra um pouquinho, inclusive, no Dia das Mães. E lá em Deuteronômio, o livro, a palavra Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Então, o contexto para a gente entender um pouquinho desse livro. Moisés escreve os primeiros 5 livros da Bíblia, né? O Pentateuco. E em Deuteronômio é quando eles estão saindo do Egito, né? Que é Êxodos, que significa saída. E eles começam a ir em direção à Terra Prometida. Eles ficaram 40 anos ali no deserto até que eles chegassem na Terra Prometida. Era uma viagem de 11 a 13 dias. E eles tiveram que ficar dando voltas porque eles ainda não estavam preparados para receber a bênção de Deus, que era a Terra Prometida. Então, Deus conhece o nosso coração. Ele sabia que se ele desse logo em 13 dias a Terra Prometida, eles não teriam maturidade para enfrentar, né, as lutas que viriam. E eles tinham acabado de testemunhar, né, grandes coisas do Senhor. Eles viram muitos milagres. Então, eles precisavam, né, continuar falando do poder do Senhor. Muitos morreram no deserto, né? Era uma outra geração praticamente que estava entrando. E por isso que ele fala tanto a questão da gente repetir essas coisas daqueles que vêm depois da gente. Porque naquela época não tinha ainda nada escrito para deixar para alguém ler, né? Então precisava que um contasse para o outro para que as futuras gerações tivessem também, pudessem saber da história. E a gente conhece muito bem que eles eram murmuradores, eles reclamavam, né? Então Deus tirou eles do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles reclamavam porque a partir do momento que eles enfrentariam novos desafios, eles começaram a achar que antes era melhor porque estava mais cômodo, já estava tudo resolvido, mesmo que em sofrimento. Então, às vezes, a gente passa por isso na nossa vida. Às vezes, Deus quer levar a gente para lugares maiores, melhores, só que a gente vai passar por um processo, muitas vezes, transformador. Muitas vezes, precisa morrer muita coisa para que outra comece. E, às vezes, a gente não quer enfrentar o processo, né? E aí, Deus vai trabalhando no coração deles. E Moisés percebe que está chegando a hora deles entrarem. E ele precisa repetir de novo todas as leis. Quando a gente fala em lei, muitas vezes vem na nossa cabeça algo assim muito rigoroso, alguma coisa meio que policial, alguma coisa punitiva, restritiva, limitada. Mas a palavra lei, a palavra mandamento, significa isso não vai dar certo se for de outra forma. Era uma forma de Deus criar ali condições para que as pessoas pudessem sobreviver de uma forma boa, né? Senão um matava o outro, o coração humano ele tendencioso a coisa que é errada, ao egoísmo. Então, tudo que era colocado como lei não era para punir, para limitar, para abuso de poder. Era uma questão de falar, olha, vai nessa linha, né? Do que se você for por outro caminho, você vai se dar mal, não vai ser bom para você. E ele precisa repetir, né? Por isso que Deuteronômio significa a lei falada de novo, a segunda lei. E ele já começa aqui com a parte principal. Ele fala, ame ao Senhor o seu Deus. Por quê? Porque naquela época, assim como hoje, havia muita idolatria. Então as pessoas preferiam tudo ao invés de amar o Senhor. Quando ele fala, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, é acima de tudo. Então acima de tudo o quê? Acima de tudo.
Então, é onde eu vou desprender o meu tempo, aonde está o nosso coração, né? Fala onde está o seu tesouro, vai dizer onde está o seu coração. Então, se eu só penso, por exemplo, em trabalho, em dinheiro, é isso que move o meu coração, né? Tudo bem, isso não é errado, isso paga a conta, mas Deus tem que vir em primeiro lugar. Então, quando a gente tem Deus em primeiro lugar, a gente faz distinções de algumas coisas. Por exemplo, se eu amo o meu marido, eu faço distinção dele para os outros homens. Se eu amo o meu trabalho, eu faço distinção disso para outros compromissos. Né? Se eu amo a Deus, eu faço distinção das outras coisas por amor a Deus. Eu não posso amar a Deus só na igreja e na segunda-feira eu estou fazendo tudo aquilo que eu sei que Ele não agrada. E como eu sei aquilo que não agrada, eu preciso conhecer a Deus para reconhecer aquilo que Ele espera de mim. Né? E ainda que a gente estude, acho que a vida inteira sempre vai ter coisas novas a aprender, porque a nossa vida muda de fases. E a gente faz a escolha todos os dias. Né? Todos os dias. A gente põe a culpa na Eva, mas a gente morde a maçã todos os dias. Porque a partir do momento que a gente põe em xeque aquilo que Deus está falando, a palavra dele, a gente morde a maçã todos os dias. Né? Então, assim, por isso que fala, né, que a gente não pode julgar o próximo. Quando a gente olha um cisco no olho do outro, a gente tem uma trave no nosso. Quando o nosso coração é tendencioso já a julgar, culpar, condenar, isso já está trazendo sobre nós a ira do Senhor para aquele que julga. Porque quem somos nós para julgar qualquer coisa? Às vezes a gente começa a fazer uma coisa e acha que a gente é melhor que os outros porque a gente está fazendo aquilo. Né? E a gente precisa estar de vigia o tempo todo na nossa boca, no nosso pensamento, no nosso falar. Então ele fala, ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitar, se levantar. Amarre como sinal nos braços, né? Alguns mais religiosos se escreviam mesmo no corpo. Colocava na parede, igual a gente hoje em dia coloca quadrinhos, né? Eles tinham isso. Até quando fala assim, ouça ao Israel, eles chamam de Shema. Depois você descobre pra nós, tá? É uma palavrinha que é como se fosse assim, o ecoar dos ouvidos dos judeus. Então, quando eles nascem, a primeira coisa que falam no ouvido do bebê é isso. Né? Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Isso é repetido 2 vezes por dia. Porque a coisa mais importante que eles precisam ouvir é isso. Né? Quantas vezes a gente fala isso para os nossos filhos? Tem que ser sempre. Não que a gente tem que ficar atrás do menino do dia inteiro falando, mas tudo que couber da gente, né, colocar uma direção. Ó, Deus não se agrada. Né? Evitar de falar, Deus não gosta de quem, não sei o quê. Não. Deus não odeia ou deixa de gostar da pessoa. Ele não gosta da atitude. Então, por exemplo, você tá, vamos supor, muito mal criado, né? Deus detesta a criança mal criada. Não, Deus não se agrada da desobediência, né? Porque para que eles começam a afinar os ouvidos nas coisas que realmente importam para Deus. Então, o objetivo desse estudo é, num tempo de vivência da família, aproveitar a celebração do Dia das Mães para a gente refletir que o lar é nosso primeiro campo missionário. As pessoas que Deus nos dá, né? Por exemplo, a família não é só família de sangue. Isso aqui é uma família, porque a gente se considera. Então, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, ele fala lá, né, para João, essa é sua mãe e esse é seu filho. Então, o que ele faz ali? Ele está mostrando que mesmo não sendo de sangue, existem mães espirituais, existem irmãs, porque são as pessoas que convivem com a gente. E a família é a base de todos os outros relacionamentos. Se eu não conseguir ter bom relacionamento com as pessoas com quem eu convivo, eu não vou ter bons relacionamentos com outras pessoas, a não ser que seja fingido, né? E a gente está vivendo uma época que é tudo muito distorcido. Então, tudo é o aqui e agora. Não existe mais essa coisa de, vamos lutar por uma amizade que está se desfazendo, né? As pessoas logo já, tá ruim, então deixa quieto, vou fingir que não é comigo. Então, tudo muito descartável. A gente está vivendo uma época em que a família virou algo muito transitório, né? Então, tudo é descartável. As pessoas, elas querem ser felizes aqui e agora. Então, para sempre ficou... Né? É tudo imediatismo, para sempre já não existe mais, né? Então, a gente precisa lembrar que a primeira coisa que Deus instituiu foi a família. O casamento, a educação dos filhos, né? E isso é importante para Deus. Então, não é um projeto humano, é um projeto divino. Né? E quando a gente tem Jesus como centro da nossa família, não há deformação, há transformação.
E quando não tem, o contrário é verdadeiro. As pessoas começam a se deformar, sai da ordem que Deus institui. É mulher querendo mandar no marido, é os filhos mandando nos pais, as coisas saem de ordem, porque não tem Jesus como centro da casa. O casamento, que é a mulher, o homem e Deus, que é o verdadeiro elo, é como uma roda de 3 pernas. Se perder o passo, cai. Precisa entrar num ritmo. Porque quando só tá o marido e a mulher, por exemplo, é um confiando no outro e pessoas são falhas. E aí vai haver decepção e vai haver rompimento. E quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, todas as outras coisas, elas são consertáveis. Existe essa palavra? Se conserta, se refaz, se restaura, se renova, né? Porque há compaixão, há amor. É no ambiente familiar que aprendemos a viver, a conviver, a ser e fazer. Estamos aprendendo e ensinando a todo instante. Então, alguma coisa eu estou aprendendo em casa e outra eu estou ensinando. Diversas construções de relacionamento, nós estamos envolvidos em diversas construções de relacionamento, num duplo processo de aprender e de ensinar. Todo discípulo de Jesus que deseja crescer e se tornar um discípulo maduro tem que se empenhar em tornar-se espelho e reflexo de Deus vivo. Então, a gente tem não só que ver Deus nos outros da nossa família, como ser Deus para eles, né? Ser o reflexo daquilo que Deus fez em mim. Não adianta só falar e não ser. Claro que a gente é falho. Todos os dias a gente vai se encontrar em momentos que a gente precisa rever aquilo de acordo com a palavra de Deus, né? Todos nós vamos passar por dias melhores, dias piores. Mas é sempre trazer isso, né? Sempre estou fazendo um estudo sobre Abacuque, e que vai ser os próximos mais para frente, mostra o tanto que é importante a gente levar as coisas em oração para Deus. Às vezes a gente não quer confrontar, porque a gente sabe que Ele é soberano, mas é importante a gente expor para Ele os nossos anseios, as nossas preocupações. Claro que a gente confia no Deus soberano, mas às vezes é bom, melhor a gente esvaziar na presença do Senhor do que ir falar com gente que às vezes não vai te dar um bom conselho. Nunca peça o conselho para ninguém de coisas decisivas na vida de vocês, se não for uma pessoa que vocês sabem que tem relacionamento com Deus. É pedir para ir pro brejo, tipo a cego que leva outro cego pro buraco. Porque se às vezes você pega uma pessoa que ela tá com um problema, ela quer falar para alguém que vai validar o problema dela, só para ouvir que ela tá certa, né? Você tem que ir com coragem de ouvir da pessoa que anda com Deus a verdade segundo a palavra de Deus. Às vezes você vai ouvir o que você quer, às vezes não. Mas a repreensão naquilo que é a palavra de Deus, ela vai alinhar com aquilo que vai ser bom para você, mesmo que não seja aquilo que você quer ouvir. Né? Porque às vezes a gente tá olhando num ponto de vista que a palavra de Deus é contrária. E a gente procura alguém para validar aquilo que a gente está pensando, só para a gente não se sentir único nessa, né? E ter coragem de ir adiante. Mas a pessoa que ela anda com Deus, ela jamais vai dar um conselho só para te agradar. Do tipo, eu vou falar porque senão a pessoa vai ficar brava. Claro que tudo tem uma forma, né? Mas nunca a pessoa que anda com Deus vai te falar alguma coisa contrária àquilo que Deus fala na palavra dele. Porque onde há instrução vinda da palavra de Deus, não há engano. Não tem essa que todos os caminhos levam a Deus. Não tem. Isso aí é frase de quem gosta do melhor de todos os tipos de ideias. Né? Então a pessoa tem várias, porque não, eu não vou desfazer dessas crenças, porque quer o melhor de todos os mundos. Isso na Bíblia eu concordo, isso aqui não. Ou é ou não é. Por isso que a Bíblia fala, seja o seu sim, sim, o seu não, não, que passar disso vem do maligno. E toda a palavra, ela é inspirada por Deus para a nossa correção, nossa instrução, na justiça, para que a gente possa praticar boas obras. Bom, então família é o ambiente onde nós desfrutamos a comunhão. Aqui a gente está desfrutando comunhão. O que é comunhão? Pessoas com um comum acordo. Por isso que tem que ser assim na família também. Ainda que a gente discorde, tenha pontos diferentes, a gente tem que se enxergar como uma parte de um mesmo corpo. Aqui, se a gente discordar, a gente não vai deixar de ter comunhão. Pode ser que a gente não concorde em tudo, porque somos pessoas diferentes. Mas os membros têm funções diferentes. Se todos fizessem a mesma função, não precisavam um do outro, né? A gente é
somos uma unidade composta. E na casa é assim também. Pessoas, às vezes, que vêm do mesmo pai, da mesma mãe, com tanta diferença de personalidade, de atitude. Você pega uma mesma mãe, o mesmo pai, os filhos lá, um é totalmente diferente do outro. Né? Nós e nosso marido, por exemplo, também, né? Nem sempre vai haver acordo com tudo, mas precisa haver respeito. Tudo aquilo que a gente sabe que fere a pessoa que a gente convive, seja marido, seja filho, seja amigo, a gente deve ferir a nós também. Aquilo que alegra deve nos alegrar, né? É para ser assim, mas devido à queda, né, devido ao pecado que entrou no mundo, as coisas foram mudando de figura, né? A pessoa pensa que ela se deu melhor porque ela teve uma vantagem acima de você. É assim que o mundo pensa. Tipo, cada um com seus problemas, cada um por si, Deus por todos. E não é assim que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz muito uns aos outros. Eu prefiro perder alguma coisa na minha vida para que a minha amiga ganhe. A necessidade dela tem que estar acima da minha. Somos encorajados a exortar e fazer da nossa casa uma sala de aula, onde ensinamos aos outros, seja filho, seja familiar, seja amigos, como se vive alguém que ama a Deus. O amor de Deus é ensinável. Em outras palavras, não temos como decidir pela outra pessoa, mas podemos inspirá-la e influenciá-la a partir da nossa relação com Deus. Então, muitas vezes, a gente não vai precisar, não vamos obrigar alguém da nossa família a ter o amor que a gente tem. Porque é livre-arbítrio, Deus não obrigou ninguém a amar Ele. Mas através do nosso exemplo, a gente vai inspirar as pessoas. Meio, né? O que o sal faz? Ele dá sabor, ou seja, a pessoa vê que onde você está, parece que a coisa fica mais legal, mais especial. Ele instiga você a também querer isso. Quando você come uma coisa salgada, dá sede, não dá? A gente tem que provocar sede nas pessoas por Deus. Né? O sal também, ele é antisséptico, ele cura feridas, ele arde, mas ele cura. Né? Então, nós temos que ser sal e luz. Só que o sal sozinho, ele não serve muito bem. Ele precisa estar empunhado, certo? Só um cristalzinho de cloreto de sódio, ele não salga. Isso aqui é um punhado. Nós somos um punhado. Né? É o equilíbrio. Muito sal estraga. Não dá sabor. Exatamente. O amor de Deus é ensinável. O primeiro caminho é ter a lei de Deus guardado no nosso coração. O que é guardado? Escondido? Para eu nem usar? Não, é protegido contra todas as outras influências que a gente vai ter. Porque muitas coisas vão seduzir o nosso amor. Sim. Muitas coisas vão seduzir a nossa atenção. Às vezes um trabalho que vai roubar o nosso tempo de Deus. E a partir você começa a fazer coisa que antes você não faria, se você não tivesse tão envolvida. Tipo, o que eu vou fazer? Não tem o que eu fazer. Se eu não fizer, eu vou ser mandada embora. Até um relacionamento onde essa pessoa não te edifica. Aí você começa a não falar mais de Deus porque o outro, você tem vergonha de falar na frente dele, né? Isso abafa um pouco o amor de Deus pelas pessoas. Segundo, chamado para... Não, peraí. O primeiro caminho é ter a lei de Deus guardada no nosso coração. Isso não diz respeito ao guardar do sentido de deixar em um canto e sem uso. Antes, é um chamado para ter a lei do Senhor sempre viva e ativa em nós, norteando as nossas decisões e as nossas ações. Isso é um pedido de oração todo dia pra gente. Senhor, mantenha a minha fé, o meu amor vivo e ativo. Norteie as minhas decisões e as minhas ações. Olha que maravilhoso. Né? Isso vale a pena a gente buscar, através da palavra de Deus, motivos de oração. Senão a gente cai naquela coisa do robótico. Senhor, muito obrigada pelo meu dia. Uma vez eu estava com tanto sono que eu fui no robótico e falei, Senhor, abençoa a sua vida. Né? A gente, quem repete não reflete. Né? E a gente tem que orar com consciência. Reza, né? Eu não preciso conversar com você só por conversar. Eu converso porque eu quero falar com você. Se estiver cansada, Senhor, estou cansada, amanhã a gente se fala. Pronto, ele é um pai de amoroso. Né? É isso que a Bíblia entende por amor, pois devemos lembrar que, para a perspectiva bíblica, o amor não é um simples sentimento, mas sim uma ação de obediência. Ou seja, porque amo, eu obedeço e guardo os mandamentos de Deus. Né? Então, assim, fé, amor, não é só um sentimento, ele também é uma atitude. Eu decido acreditar, eu decido amar, eu decido obedecer. E eu não obedeço porque eu tenho medo, eu obedeço porque eu tenho respeito, eu sei que ele quer o melhor para mim. Segundo caminho é o ensino com persistência aos filhos. Né? Isso aqui não se limita só aos filhos, é todas as pessoas que a gente tem de oportunidade na nossa vida.
né? A responsabilidade do papel, né? Na vida do próximo. Que nem, né? Por exemplo, o discipulado e a gente mostrar para as pessoas a nossa referência como Jesus não é um papel só de um pastor ou só de um discipulador. Ele fala, ide por todo mundo e formais discípulos, pregai a palavra de Deus. Então é para todo mundo. Um terceiro caminho é a encarnação da mensagem, pois a orientação de Moisés é que conversamos sobre o amor de Deus e sua lei em casa, ao longo do caminho, ao deitar, ao se levantar, ou seja, em todo tempo, devemos compartilhar esse ensinamento. Isso só se torna possível quando encarnamos a mensagem de amor a Deus e do amor de Deus. Por fim, um último ensinamento são vistos de forma... Por fim, um último caminho apresentado por Moisés é o de fazer da nossa casa um ambiente onde esses ensinamentos são vistos de forma viva e constante. Os judeus mais religiosos literalmente amarravam trechos da lei nos braços e outras partes do corpo, assim como as escreviam em algumas partes da casa. Essa é uma prática que também adotamos, pois muitas das nossas casas possuem quadros com versículos ou uma referência bíblica. Porém, o propósito é mais profundo, diz respeito a ter uma casa com as marcas do amor de Deus. Não adianta também só espalhar versículo pela casa e minha casa ser um horror. Né? Outro dia eu vi um estudo que falava assim, a gente usa o escudo, né? A armadura que está em Efésios, o escudo da fé, a espada da palavra, quando a gente sai de casa. A gente chega em casa e coloca tudo no canto e entra. Aonde a gente deveria ser o nosso maior campo missionário, que é onde acontecem as maiores guerras e a maior vontade do inimigo destruir é dentro da nossa casa. Então a gente não pode tirar a nossa capacete da salvação. Eu não posso tratar as pessoas da minha casa com desdém, porque não é só o que os homens veem, é o que Deus está vendo que eu sou dentro da minha... Se dentro da minha casa, se meu marido não tiver boas coisas para falar de mim e os meus filhos, o que importa outras pessoas darem bom testemunho de mim se eu sou realmente o que eu sou dentro da minha casa? Né? A mulher ela tem que ser uma auxiliadora para o marido. Não adianta chegar aqui e ficar com você e na minha casa eu não querer nem ouvir o que meu marido fala. Né? Andar que nem uma largada em casa e ficar toda arrumada para sair. Os da nossa casa são os mais importantes para nós, porque é dali que vai vir a nossa referência. O que adianta morar bonito e viver mal? Ter uma cama lá caríssima e dormir atormentada. Não é o que eu sou, o que eu tenho, né? É o que eu sou. Uma casa que se torna um ambiente vivo e encarnado desse amor, de tal forma que todo instante os membros dessa família vejam o nosso amor a Deus, encarnado em diversas expressões de amor ao próximo. Uma família distanciada de Deus, a gente vê as evidências na falta de Jesus no dia a dia. Você pega uma família que está em destruição, né? Que os filhos não falam com os pais, que o marido e a mulher não se conversam, você pode ver que ali não existe. Nesse relacionamento, Jesus não mora naquela casa. Bom, e por último, o que fazer com a palavra de Deus? Aí tem 10 passos aqui, depois eu passo também no grupo, tá? Ele deve estar em nosso coração, devemos ensiná-lo aos nossos filhos, conversar sobre ela no seio da família, deve ser assunto em nossas conversas, passeios. A palavra de Deus deve ser o nosso último pensamento antes de dormir e a palavra de Deus deve ocupar o nosso primeiro pensamento quando nós acordamos. Se a gente vive para a glória de Deus, eu já vou acordar consagrando meu dia para Deus, meu primeiro bom dia dele. Né? Nossos projetos devem ser submetidos à palavra de Deus. Senhor, eu tô com uma proposta. O que o senhor acha? Não me deixa entrar por porta errada, me ajuda a decidir. A gente primeiro decide e depois pede a bênção de Deus para abençoar. Aí ele olha e fala, mas você já decidiu? Não deu nem tempo de eu te falar. Nossa visão deve ser orientada pela palavra de Deus. Então, por exemplo, alguém me pediu para ser fiador. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Tem lá. Tem tudo a gente tem. E hoje em dia a gente tem uma ferramenta na internet que a gente coloca lá, versículo sobre tarará. Tá lá. Aparece um monte. Parece que tá tão fácil. Nosso dia a dia deve ser submetido ao cumprimento da palavra de Deus. E último, precisamos ser um testemunho ativo da palavra de Deus. Aí antes de colocar uma reflexão aqui pra gente conversar,
eu queria